Bora lá, 25 dias e contando. Leitura do artigo. Enriquecimento curricular através dos jogos indígenas Zulu. Resumo. No contexto sul-africano, a educação evoluiu de uma ideologia missionária, colonial e africana, educação eurocêntrica, Gelder-Bloom, 2003, para uma educação baseada em resultados sem aproveitar a recabagem de conhecimentos da população africana. Uma filosofia africana de educação ainda não foi adotada e é considerada necessária para a compreensão do modo de vida africano. O objetivo desse estudo foi documentar e analisar os jogos indígenas Zulus para possível enriquecimento curricular da educação física nas escolas e promoção da integração intercultural entre os alunos. Isso exigiu a identificação e descrição dos jogos indígenas Zulus para avaliar seu potencial na obtenção de resultados educacionais tangíveis relacionados ao desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor e social dos alunos. Dados quantitativos, questionários, qualitativos, discussões em grupos focais, entrevistas, gravações de vídeo e áudio, foram triangulados para constituir o contexto e coletar dados de participantes falantes de Isuzulu N274. Uma amostra de 217 alunos do 7º ano, 10 a 17 anos, e 57 adultos, 40 ou mais, participaram da pesquisa. A maioria dos clãs mais proeminentes, 6 comunidades, 3 escolas urbanas e 4 escolas rurais, em áreas selecionadas de KwaZulu-Natal, regiões norte, sul e oeste. Estavam representados na amostra a disseminação e apresentação de jogos indígenas Zulu como meios para alcançar resultados educacionais, tem um potencial e um valor significativo para o enriquecimento curricular e inclusão no contexto escolar sul-africano. Os jogos indígenas Zulu, uma representação simbólica da expressão cultural Zulu, têm potencial para serem utilizados para contribuir significativamente para as necessidades de desenvolvimento físico, cognitivo, social e cultural dos alunos. Keywords: jogos indígenas, cultura Zulu, currículo. Introdução. Todo ser vivo é socializado para adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para sobreviver e construir uma forma significativa de seus mundos sociais. A aquisição de conhecimento, habilidades e atitudes é estruturada de maneira singular em diferentes sociedades por meio de práticas de transferências formais e informais. Ensino e aprendizagem, Anders e Taylor, 2004. As práticas informais referem-se à aprendizagem incidental, na qual o aprendiz adquire conhecimentos e habilidades por meio da convivência com outros e da aprendizagem experiencial, enquanto a aprendizagem formal ocorre em instituições formais estruturadas, como escolas, faculdades e universidades. Nas sociedades tradicionais, antes do século XIX, não existia uma instituição social formal com currículos formais. As práticas educacionais ocorreram em escolas de iniciação por meio da interação e instrução informais. Na África do Sul, durante muitas décadas, antes de 1994, a educação, incluindo a educação física, foi dominada pela ideologia ocidental em escolas segregadas para brancos, negros, mestiços e indianos. Essa abordagem separatista se expressava em aulas e contextos de educação física distintos para diferentes grupos culturais. Gelder-Bloom, 2003, no entanto, afirma que o sistema educacional de orientação ocidental, baseado em conhecimentos eurocêntricos, concentra-se principalmente no desenvolvimento da consciência individual e, em grande medida, ignora os sistemas de conhecimento afrocentrados que valorizam a interação social, os valores grupais e a consciência coletiva. Os jogos indígenas da África do Sul testemunham a base do conhecimento afrocentrado e tradicional do povo
Nguni, ou seja, os povos de língua Zulu que migraram originalmente da região dos Grandes Lagos da África Central. A orientação afrocentrada é atualmente promovida por instituições governamentais nacionais. Livro Branco, 1995. Como exemplo, os Jogos Indígenas foram incluídos no Projeto Nacional de Participação em Massa, Ciadlala, uma iniciativa conjunta da Comissão Sul-Africana de Esportes e do Ministério de Esporte e Recreação da África do Sul. O Ciadlala foi lançado em 2004. Embora esses jogos sejam praticados principalmente em comunidades carentes, em todas as províncias tornou-se essencial a sua inclusão nos currículos escolares. Enculturação, aculturação e educação. A enculturação é um processo pelo qual a cultura é transmitida de geração em geração dentro de um contexto social específico. Esse processo envolve a transferência intergeracional de conhecimento indígena. A aculturação, por outro lado, refere-se à influência, a troca e a adaptação de características culturais que ocorrem quando grupos entram em contato direto e contínuo. Os padrões culturais originais de um ou ambos os grupos podem ser alterados, mas os grupos permanecem distintos. A aculturação pode, portanto, resultar na adaptação de jogos tradicionais a versões ocidentais de jogos semelhantes. A educação abrange tanto os processos de enculturação quanto os de aculturação. Essa refere-se à educação como aculturação formal, onde um conjunto de conhecimentos é transmitido de forma planejada para alcançar determinados resultados. Pausa reflexiva. Continuando. O ensino estruturado é a transferência formal de conhecimento, habilidades e valores nas sociedades africanas tradicionais ocorriam principalmente durante as escolas de iniciação, quando os jovens, em muitos casos meninos de determinadas faixas etárias, eram periodicamente isolados da sociedade, em geral para prepará-los para uma transição em ciclos de vida. Coetetes. Desafios, cerimônias rituais forneciam a estrutura do treinamento. Ainda hoje, valores e habilidades como o manejo de gado são parte essencial na formação tradicional dos meninos. A escola para as meninas era frequentemente considerada uma preparação preliminar necessária para o casamento. Durante esse período, elas recebiam instruções intensivas dos mais velhos sobre suas futuras responsabilidades e papéis de gênero. Essas escolas de iniciação, apesar de apresentarem algumas semelhanças com as escolas modernas, não contavam com professores profissionais, exames formais escritos ou hierarquia de notas que os alunos precisavam obter. No contexto sul-africano, a educação emergiu da ideologia missionária colonial e africana, educação eurocêntrica, sem aproveitar a base de conhecimento da população africana. Uma filosofia africana de educação é, portanto, considerada necessária para compreender o modo de vida africano. A expressão Zulu, Muntu Nabantu, uma pessoa é uma pessoa através das outras pessoas, reflete um sistema de valores coletivo africano, Van de Venter, 2004. Em contraste com o eu ocidental pensador. O eu como agente é de importância primordial na cosmologia africana. Rodstock, 1987. Como os jogos indígenas são representações simbólicas e expressões culturais de uma sociedade específica e as crianças são portadores e criadoras da cultura por meio desses jogos, da cultura lúdica, Burnett Sierra, 2003, esses jogos também são adaptados para satisfazer uma variedade de necessidades físicas, psicológicas, sociais e culturais. Os adultos, no entanto, são periféricos, mas instrumentais como guardiões
e facilitadores do conteúdo da cultura tradicional. Apesar de todos os alunos, a cultura física lúdica dos diferentes grupos étnicos na África do Sul tornou-se responsabilidade da educação institucionalizada na ausência de uma vida familiar funcional. A socialização, o processo ativo de aprendizagem e interação social por meio do qual as pessoas adquirem personalidade e aprendem os costumes da sociedade em que vivem, está inserida em diversos domínios e múltiplos níveis. Quackley, 2004. A teoria da aprendizagem social, a formação da identidade a ser aprendida em resposta a estímulos sociais, enfatiza o contexto social da socialização, onde comportamentos, atitudes se desenvolvem em resposta ao esforço e ao incentivo daqueles que as cercam. Bandura e Waters, 1963, Bandura, 1977. Ela abrange tanto a transferência formal quanto a informal e a assimilação de conhecimentos, habilidades, valores e normas. É geralmente aceito que os jogos podem desempenhar um papel significativo na socialização da criança. Não devem ser considerados sinônimos de desenvolvimento social ou afetivo, mas sim como um aspecto deste. É geralmente aceito que os jogos podem desempenhar um papel significativo na socialização da criança. Não devem ser considerados sinônimos de desenvolvimento social ou afetivo, mas como um aspecto destes. Nesse sentido, o conteúdo dos jogos indígenas serve como meio de socialização dos alunos e desenvolvê-los para alcançar seu potencial máximo como seres sociais. O ensino de jogos indígenas na escola pode contribuir positivamente para a compreensão intercultural e incutir respeito pela diversidade cultural. Retomando, é geralmente aceito que os jogos podem desempenhar um papel significativo na socialização da criança. Não devem ser considerados sinônimos de desenvolvimento social ou afetivo, mas sim como aspecto deste. Nesse sentido, o conteúdo dos jogos indígenas serve como meio de socialização dos alunos e desenvolvê-los para que alcance seu potencial máximo como seres sociais. O ensino dos jogos indígenas na escola pode contribuir positivamente para a compreensão intercultural e incutir o respeito pela diversidade cultural. Anderson e Taylor, de 2004. Nesse estudo, a socialização é conceituada como a transmissão intercultural, por meio de brincadeiras da cultura indígena, por meio da transição. Nesse estudo, a socialização é conceituada como a transmissão intercultural, por meio de brincadeiras da cultura jogos indígenas entre gerações, bem como a interação intercultural em um contexto multicultural. Pesquisas, Holtz, 2002, Quackley, mostram que o contato com as pessoas de diferentes grupos raciais e étnicos podem levar a mudanças favoráveis quando os membros de cada grupo têm 1. Status igual, 2. Perseguem os mesmos objetivos e 3. Dependem da cooperação dos outros para alcançar seus objetivos e 4. Recebem incentivo para interagir uns com os outros sem discriminação. Os aspectos socioculturais dos jogos indígenas praticados por crianças de diferentes populações e grupos linguísticos são uma expressão da sua vida cultural, sua história e seus valores. Esses jogos também são um veículo através do qual a cultura é perpetuada e transmitida de geração em geração. A partilha cultural, a conservação e promoção dos jogos indígenas, bem como o desenvolvimento de capacidades em vários níveis dentro de várias instituições são fundamentais. Da sociedade tornam-se necessárias. As crianças são fundamentais para perpetuar
essa faceta da cultura indígena na qual realidades vividas encontram expressão. Os adultos desempenham um papel fundamental como guardiões e facilitadores do conteúdo dos valores culturais, muitas vezes como antecedentes tradicionais. Agentes de socialização, como pais e professores, incentivam a criança a pensar e a comportar-se de uma determinada maneira. A sociedade sul-africana está tornando cada vez mais heterogênea, o que apresenta desafios únicos para o ensino formal em sala de aula. Portanto, é importante que os objetivos educacionais se concentrem na integração e na valorização da diversidade cultural. A educação multicultural, como um movimento de reforma educacional, visa reconstruir escolas e outras instituições de ensino para que estudantes de todas as raças, classes sociais e gêneros tenham igualdade de oportunidades para ensinar e restaurar a confiança do africano em si mesmo e em sua cultura. Em 1997, o governo sul-africano introduziu a Educação Baseada em Resultados, OBE, na sigla em inglês, na forma de currículo, 2005. Após um extenso processo de consulta, uma nova declaração curricular foi publicada em 2002, no Departamento de Educação. Essa declaração prevê uma estratégia de ensino na qual os alunos devem adquirir habilidades por meio de experiências e aprendizagens baseadas em resultados, o que poderia abrir uma oportunidade para a possível inclusão dos jogos indígenas no currículo de educação física das escolas. Educação física. A educação física desempenha um papel único, mas não exclusivo, na formação dos alunos, visando promover o bem-estar integral. O foco não é apenas ensinar uma ampla variedade de habilidades motoras, mas também capacitá-los para uma vida significativa e bem-sucedida em sociedade em rápida transformação. Atualmente, o currículo de 2005, a educação física é apenas uma das 5 áreas de foco na área da aprendizagem de orientação para a vida. 2 horas são destinadas à orientação para a vida. Das 29,5 horas semanais de tempo letivo alocadas para a educação, é evidente que não há muito tempo disponível para ministrar aulas e apresentar o conteúdo da educação física. Além da falta de tempo para o ensino da educação física, Hagman e Marshall, assim como a Musa, constataram que a inclusão da educação física como parte da orientação da vida é problemática, pois muitos professores das disciplinas não são especialistas qualificados em educação física. Desde a implementação da educação baseada em resultados, a educação física foi gradualmente eliminada na maioria das escolas públicas. Algumas escolas, no entanto, indicaram que, devido a essa falta de educação física, incentivam seus alunos a participar de esportes. A juventude sul-africana está se tornando cada vez mais sedentária e obesa, assim como em países como os Estados Unidos, a Europa, a Austrália e o Canadá. E é preocupante a falta de programas de educação física de qualidade nas escolas. Essa preocupação foi abordada pela ministra da Educação, senhora Anne Pandor, e pelo ministro dos Esportes e Recreação, senhor M. Stuffy, que declararam seu compromisso com a educação física. Apoio à utilização de atividade física para alcançar cidadãos ativos e saudáveis. Kittner e Fusberg, assim como McEwen e Andrews, concordam que a educação física relacionada à educação dos alunos por meio de sua participação em atividades físicas planejadas e intencionais, a característica essencialmente única da disciplina, é essencial para o desenvolvimento holístico dos alunos. Os resultados sugeridos da atividade física intencional, de acordo com Barrow, Brown, Nell e Sake, são as seguintes. 1. Psicomotor. Esse resultado refere-se principalmente ao foco nas habilidades motoras, nos aspectos físicos da brincadeira. Fatores como o estímulo ao crescimento por meio de atividades vigorosas, a aquisição de aptidão física básica e a manutenção da boa saúde são considerados na avaliação de diversos jogos. 2. Cognitiva. A aprendizagem cognitiva compreende
A aprendizagem de conceitos, como a aprendizagem de habilidades, movimentos, atividades, condicionamento físico e conceitos acadêmicos, bem como a aprendizagem perceptivo-motora, que inclui a aprendizagem do mundo espacial e do mundo temporal. Consciência corporal, consciência do espaço e do mundo temporal, sincronia, ritmo, sequência. Aspectos como resolução de problemas. 3. Responsabilidade, tolerância, segurança, confiança e assertividade são desafios inerentes aos jogos. O valor da tradição e os sentimentos de empoderamento também podem ser reforçados. O domínio de habilidades, a aceitação e experiências que conferem status, constrói confiança, bem como a autoaceitação. 4. Social. Desenvolvimento dos aprendizes não ocorre isoladamente, mas em contextos sociais dinâmicos que exigem interação cooperativa com os outros. Isso inclui características essenciais como a socialização positiva, a filiação intergrupal. Essas características englobam valores como respeito, diversidade, tolerância, aceitação, responsabilidade, compromisso, confiabilidade, autodisciplina, honestidade, lealdade, integridade, cuidado, empatia, compaixão, justiça, liderança, envolvimento e cidadania, igualdade, harmonia, justiça e democracia. Gallagher e Darnley, 2003. A participação em jogos indígenas também pode promover a interação cultural, cooperação, bem como liderança, companheirismo, respeito mútuo durante competições e trabalhos em grupos seguros. Objetivo e meta. O objetivo do estudo foi documentar e analisar os jogos indígenas Zulus para possível enriquecimento curricular da educação física e promoção da interação intercultural na fase intermediária das escolas da província KwaZulu-Natal. Isso exigiu a descrição e desenvolvimento de resultados educacionais explícitos para o ensino básico em resultados dos jogos indígenas Zulus na escola. Metodologia. Dados quantitativos sobre os jogos indígenas Zulu, utilizando questionários adaptado de dados qualitativos, entrevistas, observações, discussões em grupo focal e recursos visuais, bem como documentação de gravações de áudio e vídeo. Foram coletados alunos do 7º ano e adultos, mais de 6 comunidades selecionadas, 4 escolas rurais nos arredores de Ixoigama e Virente, no norte de Zulu, 3 escolas do Bani e Pregui, SDD e Durban. Essas áreas foram escolhidas com base na distribuição geográfica na província, bem como na disponibilidade de informantes, experiência em compartilhar suas vivências em relação aos jogos indígenas que praticavam. Outros fatores determinantes foram as limitações financeiras e de tempo, embora a maioria dos clãs mais proeminentes estivessem representadas na amostra. Os dados foram coletados de 274 participantes, dos quais 217 eram alunos do 7º ano, sendo 87 meninos, 130 meninas, e 57 adultos, 40 ou mais, sendo 26 homens e 31 mulheres, que responderam a questionários, participaram de grupos focais e demonstrações. Os alunos do 7º ano foram escolhidos por ainda brincarem, serem relativamente mais expressivos e conseguirem descrever os jogos melhor do que seus colegas mais jovens. Os alunos foram selecionados pelos professores de acordo com a sua expressividade e expressão social relacionada à brincadeira. Os adultos foram selecionados para refletir sobre os jogos que praticavam quando mais jovens, a fim de identificar possíveis mudanças nas regras dos jogos e comparar os jogos atuais praticados por criança com aqueles praticados em suas épocas anteriores. Demonstrações, observações, relatórios escritos, gravações de áudio e vídeo, de padrões de jogos, habilidades e estratégias, bem como descrições detalhadas de aspectos e regras dos jogos foram registradas, transcritas, codificadas e classificadas pelos pesquisadores. Resultado de discussão. Foram coletadas informações referentes a um total de 40 jogos, danças e outras atividades físicas. Para este estudo, foram selecionados 13 jogos estruturados como conteúdo cultural tradicional e que proporcionavam oportunidades ideais de ensino e aprendizagem formal. Jogos como o Chá, Amarelinha e Isiguklu, jogo de cartas,
são considerados jogos ocidentais e foram excluídos. Atividades lúdicas sem regras formais, como Ukidlala Izudlu, brincar de casinha, e Izinkomo, Zobumba, tourada com bois de barros, também foram excluídas. Manifestação contextual dos jogos indígenas Zulu. As principais conclusões relativas à manifestação contextual dos jogos indígenas Zulu e os respectivos perfis demográficos estão resumidos na figura 1. Essa figura mostra em ordem crescente. 1. Os agentes sociais de quem os jogos foram aprendidos, nomeadamente os pares, as crianças mais velhas, o pai e a família, bem como os professores. 2. Locais, casa, escola, rua, parque ou campo aberto, onde esses jogos eram praticados. Em que ocasião? Vizinho, amigos, em excursões escolares, em festivais, em festa. E 4. A hora do dia. À tarde, no recreio, à noite, de manhã, cedo, durante as férias, em que esses jogos eram praticados. Ao interpretar a figura 1, as principais conclusões relacionam-se com a manifestação contextual dos jogos indígenas respectivos perfis demográficos. A partir disso, fica claro que as crianças da mesma faixa etária, 10 a 14 anos, 41%, ou mais velhas, 15 a 19 anos, são os principais agentes de transmissão informal de conhecimentos e habilidades dos jogos indígenas. Os jogos mais tradicionais, no entanto, são aprendidos com os pais anciões, segundo pelos professores. Os locais onde os entrevistados praticavam principalmente os jogos indígenas eram as casas, familiares e amigos, a escola, os arredores das casas e as ruas, os parques e os campos abertos da comunidade. Ficou evidente também que a maioria das crianças praticava jogos indígenas durante visitas informais aí, familiares e amigos ou em excursões escolares. A maioria também praticavam jogos em encontros sociais formais, como festivais ou festas informais. Essas crianças jogavam principalmente jogos indígenas à tarde, bem como à noite, e de manhã cedo durante os feriados. Os intervalos na escola também eram bem aproveitados. A partir das entrevistas fica claro que os encontros sociais e a disponibilidade de companheiros de brincadeira em ocasiões formais e informais criam um contexto social para a participação. O Dia do Rei Chaka é uma ocasião muito popular, celebrada com jogos tradicionais em diversas escolas rurais da província de KwaZulu-Natal. Nesse sentido, o conteúdo dos jogos tradicionais relaciona-se à celebração e à homenagem de eventos históricos em especial significado para membros de uma determinada população e a filiação étnica com uma história comum. Ao classificar os jogos de acordo com o número de participantes que os conhecem ou já jogaram, fica evidente que a maioria dos respondentes aprendeu os jogos indígenas estruturados e selecionados principalmente com seus pares durante o tempo livre, à tarde depois da escola ou durante o recreio. Isso ocorreu em ambientes informais, como espaços comunitários privados e abertos. Os jogos foram, portanto, aprendidos e transmitidos principalmente por meio do processo de socialização com as pessoas da mesma faixa etária. A influência da aculturação ficou claramente evidente durante as entrevistas com os alunos do 7º ano das 3 escolas urbanas. A exposição a jogos ocidentais como futebol e basquete influenciou seus padrões de jogo e escolha de habilidades. Ficou ainda mais evidente que as crianças integram experiências da vida real a seus jogos e comportamentos lúdicos, enquanto os adultos fornecem uma dimensão histórica e tradicional ao conteúdo dos jogos ensinados às gerações mais jovens. A utilização educacional dos jogos indígenas Zulu. A tabela 1 resume 3 jogos estruturados indígenas Zulu selecionados em ordem de popularidade e de acordo com os 4 resultados de aprendizagem específicos. A saber, psicomotor, correr, pular, pegar, equilíbrio, velocidade, resistência muscular e cardiovascular. Cognitivo, aprendizagem de regras, consciência espacial e estratégia, criatividade, canções e rimas e Zulu. Afetiva, autoaceitação, dramatização, tolerância, capacidade própria, assertividade, confiança, segurança. E social, interação, partilha cultural, integração social, jogo limpo, liderança, cooperação e dinâmica de grupo.
A partir dos resultados psicomotores, ficou claro que 4 categorias de jogos ao movimento poderiam ser identificados, a saber: a partir dos resultados psicomotores, ficou claro que 4 das categorias de jogos relacionados ao movimento poderiam ser identificados, a saber: 1. Jogos de corrida e perseguição que se concentram na aptidão física e nas habilidades psicomotoras amplas. Fumpala, Izimpizi, Uxumpu, Tretin, Agi. 2. Jogos que se concentram na habilidade de proeza física. Ikati, Negundane, Ugunkeweka, Arigogo, Inkabeshu. Jogos de coordenação que se concentram no controle motor fino. Engaweka, Ungunkuweka, Unkungenda. E 4 canções e ações que se concentram no ritmo e na... A partir dos resultados de aprendizagem cognitiva foram identificados 5 categorias de jogos, nomeadamente aqueles que são instrumentais. 1. Aprendizagem de regras. 2. Criação de consciência espacial. 3. Formulação de estratégias. 4. Desenvolvimento da criatividade. Os 13 jogos podem ser categorizados em 6 categorias de resultados de aprendizagem afetiva, a saber: autoaceitação, dramatização, tolerância, habilidade própria e autoaceitação, assertividade, confiança e segurança. Por fim, os resultados sociais podem ser categorizados em 7 categorias de jogos, nomeadamente aqueles que podem ser utilizados para interação, partilha cultural, integração social, fair play, cooperação e dinâmica de grupo. A partir da categorização acima dos jogos indígenas Zulu, fica claro que o mesmo jogo pode ser utilizado para obter diferentes resultados. Como exemplo, o jogo Ingweka, Crocodilo, que pode ser utilizado para desenvolver habilidades psicomotoras, coordenação, equilíbrio, velocidade, resistência cardiovascular e muscular, cognitivas, conceitos de resistência da água, flutuabilidade, desenvolvimento de estratégias na água, afetivas, tolerância, comportamento assertivo, aceitação da própria capacidade sociais e interação social entre meninos e meninas. Além dos diferentes resultados que podem ser alcançados por meio do ensino desses jogos, o conhecimento indígena e cultural relacionado a algumas tradições e práticas podem ser transmitidos. Assim, os jogos devem ser escolhidos de acordo com os resultados específicos do potencial de desenvolvimento e foco pretendido. O desafio é utilizar esses jogos da melhor forma possível como ferramentas educacionais adequadas à idade e orientadas para os resultados. Jogos indígenas Zulu de acordo com a aprendizagem específica. Jogos. Sai daqui, crocodilo, lobos, chão, arigago, 3 latas, o agi, andando, céu está azul, o portão é de ouro, esses jogos indígenas Zulu estruturados e selecionados devem, no entanto, ser adaptados e conduzidos para atender ao desenvolvimento específico dos participantes.
devido ao conteúdo linguístico de jogos como Zango, Lingo, Linde, Portões Dourados. Será bastante difícil para os participantes de outros grupos étnicos que não falam e ou entendem Zulu compreenderem o jogo em si. Os aprendizes podem, contudo, aprender as regras e habilidades para se integrarem à sua própria cultura, bem como as diversas culturas, o que, por sua vez, lhes permite se integrar à sociedade e participar como membros contribuintes. Jogos como Ing, Weka e ICCB abordam alguns perigos e, portanto, ensinam comportamentos adultos. A mãe cuidando de seu filho. A maioria desses jogos requer cooperação e competição, e como as ameaças socioculturais ainda persistem, a aceitação, a tolerância, o caráter e o trabalho em equipe devem ser implementados e enfatizados com entusiasmo. Esses jogos indígenas Zulu selecionados podem ser vistos como uma importante ferramenta heurística para promover o entendimento étnico e proporcionar uma oportunidade para utilizar habilidades motoras fundamentais e conceitos de movimento em contextos dinâmicos. Jogar esses jogos, portanto, pode reforçar um conceito positivo de si, com sua própria herança cultural, habilidades sociais, cooperação entre membros de diversas origens culturais, habilidades cognitivas, modificação de jogos e etnia. Resumo. Enriquecimento curricular através dos jogos indígenas, devido à transformação da escola sul-africana, de um modelo hegemônico para um modelo heterogêneo, elas se tornaram mais diversas racial e culturalmente do que nunca. A educação contemporânea, portanto, como sendo assim auxiliar dos alunos, atinge seu pleno potencial em todos os domínios do desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. O planejamento do desenvolvimento curricular torna-se, consequentemente, uma prioridade urgente para atender às necessidades específicas dos alunos em uma sociedade culturalmente diversa. A atividade física é um componente crucial no currículo escolar, que se concentra no desenvolvimento holístico dos alunos. Os jogos indígenas podem enriquecer o currículo escolar, proporcionando meios significativos para a educação, promovendo compreensão ética, oferecendo oportunidades em todos os domínios do desenvolvimento multifacetado. É, portanto, favorecido pela exposição a conteúdos culturais e lúdicos que são vivenciados no campo de jogo. A inclusão dos jogos indígenas no currículo escolar pode desenvolver um senso de comunidade e, consequentemente, demonstrar valores sociais aceitáveis, contribuindo para a construção da nação. Os alunos que participam de sessões organizadas de jogos indígenas podem desenvolver uma autoimagem positiva dentro de sua própria herança cultural, bem como entre os vários grupos étnicos em uma sociedade multicultural. É evidente que os jogos indígenas Zulu identificados oferecem uma oportunidade para serem utilizados como ferramenta educacional, visando o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo e social, além de transmitir conhecimentos indígenas e culturais relacionados a algumas tradições e práticas. Contudo, isso só será possível se houver tempo suficiente dedicado às aulas de educação física e se todas as escolas contarem com um professor de educação física com sólido conhecimento em jogos indígenas. Pausa. É evidente que os jogos indígenas Zulu identificados oferecem uma oportunidade para serem utilizados como ferramenta educacional, visando o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo e social, além de transmitir conhecimentos indígenas e culturais relacionados a algumas tradições e práticas. Contudo, isso só será possível se houver tempo suficiente dedicado às aulas de educação física e se todas as escolas contarem com um professor de educação física com sólido conhecimento em jogos indígenas. Os resultados devem, no entanto, ser desenvolvidos para diferentes idades e níveis de desenvolvimento dos alunos nas várias fases da escolaridade, bem como para a diversidade étnica dentro das escolas multiculturais da África do Sul. Esses jogos indígenas Zulus também podem ser utilizados em outro contexto,
como museus para aprimorar a base de conhecimento e para a demonstração da cultura tradicional, grupos religiosos para o ensino de valores morais, instalações recreativas para facilitar a interação social, o compartilhamento cultural e o trabalho em equipe. A literatura também recomenda que os seguintes componentes sejam incluídos em um programa de interação multicultural positiva: reconhecer, valorizar e celebrar a diversidade racial dentro da sociedade multicultural. Afirmar e fortalecer a autoestima por meio do orgulho e da herança cultural. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que promovam interações positivas. Trabalho de relações intragrupo em prol da tolerância social. Apoio e prática da equidade e igualdade de oportunidades. Ok. Ok. Finish.